Olá, amigos. Bom, eu estou aqui na casa do meu pai e o meu irmão, o Vitor Cidade, ele me chamou aqui ao escritório dele para fazer uma pergunta. Diga aí, Vitor Cidade, qual é a pergunta que você quer fazer? Bom, eu estava conversando aqui com um amigo meu e eu estava convidando ele vir aqui em casa. Só que eu não sei como que eu faço para pedir para ele. Pode vir ou pode vir? Qual é o certo? Bom, essa questão aí é uma questão que trata ou de um verbo ou de uma locução verbal. Primeiro, qual é o adequado para você produzir? É pode vir. Esse que é o adequado para a norma padrão. Se você for produzir um texto, se você for produzir essa frase, você tem que produzir isso, pode vir. Amigo, pode vir à minha casa. Por que o adequado é pode vir e não pode vir? Primeiro, há essas duas formas de vir e de vir? Há as duas formas. O vir é a forma conjugada do verbo vir. Por exemplo, olha, como é que é a forma conjugada do verbo vir? Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram. Então, isso é conjugar verbo. O vir, ele tem algumas formas. E nós vamos aprender somente agora a forma do infinitivo pessoal do verbo vir, que é justamente quando o verbo acaba em R, como partir, como comer, como abrir, como andar, como ouvir, como vir. Então o que acontece? O vim é uma forma do verbo vir conjugado, e o vir é uma forma nominal do verbo, que está no infinitivo. Aí você quer saber se é pode vir ou pode vir, e eu digo que é pode vir, por quê? Porque essa expressão pode vir é uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Uma locução verbal é quando você tem dois verbos que funcionam como um. Por exemplo, eu posso produzir essa frase aqui. Ele tinha cantado nos bares. Quando eu digo ele tinha cantado nos bares, eu posso substituir esses dois verbos, tinha e cantado, por um só. Eu posso produzir ele cantara nos bares. Então, olha só, ele tinha cantado nos bares, tinha cantado. São dois verbos que podem ser substituídos por cantara. Então, quando você tem isso, dois ou mais verbos que funcionam como um, você tem uma locução verbal. É o que acontece em pode vir. E, quando você tem essa locução verbal de dois verbos, o primeiro verbo é o verbo auxiliar. E o segundo verbo é o verbo principal. Falei para vocês agora há pouco que eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, nós viestes, eles vieram. É o verbo vir conjugado. E o vir é o infinitivo pessoal. Quando você tem o verbo vir no infinitivo, isso é uma forma nominal do verbo. Há três formas nominais de verbo. Infinitivo, que é quando acaba em R. Gerúndio, quando acaba em NDO, como andando, como cantando, como pulando. E particípio, quando acaba em aduído, como cantado, como partido. Bom, quando você forma uma locução verbal, então você vai ter o primeiro verbo auxiliar conjugado e o segundo verbo em uma forma nominal, ou de infinitivo, ou de gerúndio ou de particípio, como tinha cantado. Eu tinha, o verbo ter está conjugado no pretérito, cantado. O verbo cantar está numa forma de particípio, porque terminou em ado. Então, olha, quando você forma uma locução verbal, o primeiro verbo tem que ser o verbo conjugado e o segundo verbo tem que estar em uma forma nominal. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Aí você está em dúvida, pode vir ou pode vir? Se você produzir pode vir, esse pode é o verbo poder, conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. Ele pode. Então o pode já está conjugado. Se você constrói ele pode vir, o pode está conjugado no presente do indicativo e o vir também está conjugado no pretérito perfeito. E você não pode formar locução verbal com dois verbos conjugados. Não há essa possibilidade. Se são só dois verbos, o primeiro verbo tem que estar conjugado e o segundo tem que estar numa forma nominal. Então, neste caso, tem que ser pode vir, porque pode vai estar conjugado no presente do indicativo e o vir vai estar na forma nominal de infinitivo. Então, o adequado é pode vir, porque se pode vir é uma locução verbal. Em locução verbal de dois verbos, o primeiro verbo tem que estar conjugado como pode e o segundo tem que estar numa forma nominal de infinitivo, como vir. É por isso que você tem que produzir pode vir e não pode vir.
que os dois verbos vão estar conjugados. Bom, gente, então, como vocês sabem, esse quadro tem o objetivo de mostrar para vocês que a todo momento, qualquer coisa que vocês façam, vocês podem lembrar dos conceitos e conteúdos que nós vimos em sala de aula. Eu vim aqui à casa do meu pai um sábado para almoçar, estava conversando lá com ele lá embaixo, meu irmão me chamou aqui para tirar essa dúvida. Ó, estou aqui no meu cotidiano. Façam isso também para que fique mais fácil a assimilação desses conceitos gramaticais. Se você deixar o que você estuda em sala, distante do seu cotidiano, vai ficar um pouco mais complicado. Se você não quer perder mais nenhuma postagem de nenhum vídeo, então vá até o meu canal do YouTube, se inscreva para sempre quando eu postar um vídeo novo, por mais que você não veja no Face, você vai estar atento no YouTube. Se eu postar um vídeo novo, vai chegar uma notificação para você que um vídeo novo foi postado. Então, vá até o meu canal, se inscreva nesse canal para que, se você perca um vídeo no Face, ainda você pode assistir no YouTube. Tá ok, gente? Tchau, até o próximo encontro.